Nesse vídeo eu vou te mostrar por que a Vale é uma das melhores oportunidades da Bolsa Brasileira atualmente, por que ela vem pagando ótimos dividendos para os seus acionistas nos últimos anos e por que eu acredito que ela vai continuar pagando também nos próximos anos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, meu nome é Vitor Bueno, sou sócio analista de ações aqui na Nord Investimentos, responsável pela carteira do Nord Dividendos, e hoje eu vou te contar porque eu estou otimista com as ações da Vale e porque eu acredito que ela vai continuar sendo uma das melhores pagadoras de dividendos para os próximos anos. Para quem não conhece, a Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro. Ela produz também outros tipos de metais, mas o foco principal dela é o minério de ferro. É uma empresa que foi fundada em 1942, ela foi fundada como uma estatal, ela é a antiga Vale do Rio Doce, e lá em 1997 ela foi então privatizada. Vale lembrar que lá em 1997 ela tinha um valor de mercado de apenas 12,5 bilhões de reais e hoje, depois da privatização, passado aí vários anos, ela já tem um valor de mercado de 290 bilhões de reais. Mas antes de te explicar o porquê a Vale teve esse aumento expressivo de valor de mercado, eu vou deixar aqui um link com um relatório completo, com 3 recomendações das melhores empresas pagadoras de dividendos do nosso país e também os 3 melhores fundos imobiliários que também pagam de forma recorrente seus dividendos para você comprar ainda hoje. E nesse relatório tem também um tutorial para você saber exatamente qual patrimônio você deve alcançar para começar a receber proventos de forma consistente. Voltando aqui para a Vale, o principal fator que fez com que ela multiplicasse o seu valor de mercado foram exatamente os investimentos feitos pela companhia depois da sua privatização ao longo desses últimos anos, exatamente para aumentar a sua produção de minério de ferro, que foi inclusive triplicada e que inclusive desencadearam um forte crescimento de resultados. Vale lembrar sempre daquela frase: no longo prazo, as cotações, ou seja, o valor de mercado de uma empresa, segue os resultados. Os resultados da Vale subiram, assim como o seu valor de mercado. Aí é importante ressaltar que também os resultados foram impulsionados por um preço melhor do minério de ferro que é negociado internacionalmente. Atualmente, a Vale tem uma produção anual de 321 milhões de toneladas de minério. E ela tem alguns projetos de expansão em andamento. Atualmente são 3 projetos que visam expandir ainda mais a sua produção, somados ali gerariam um incremento de 50 milhões de toneladas para a Vale, mas quando a gente coloca isso de forma anual, não é um crescimento tão expressivo. Ela sairia ali de uma produção atual de 321 milhões de toneladas para algo em torno de 360 milhões de toneladas de minério de ferro até 2026, o que seria um crescimento ali de 6 a 12% em 3 anos. Sem uma enorme visibilidade de crescimento, os resultados e também as ações da Vale acabam sendo mais sensíveis hoje ao preço da sua commodity e também às variações cambiais. E até por isso não existe ali um grande potencial de ganho de capital, ou seja, de valorização das suas ações. Mas aqui no Nord Dividendos esse não é o nosso foco. Nosso foco é exatamente em recebimento sustentável de proventos no longo prazo. E quando o assunto é proventos, a Vale vem se mostrando ser uma grande máquina de distribuição de dividendos. Mas antes de falarmos sobre os dividendos da Vale, é fundamental falarmos sobre os seus resultados. Como eu comentei, os números operacionais e financeiros da companhia dependem da demanda global do minério de ferro e também seu respectivo preço, que por sua vez são impulsionados tanto positivamente quanto negativamente pela China, que é a maior consumidora de minério de ferro do mundo. Depois de uma forte aceleração da demanda e do preço também do minério após a pandemia, com a commodity também chegando ali a ser negociada a mais de $200 por tonelada, uma grande crise no setor imobiliário da China, inclusive quebrando diversas empresas do setor, diversas incorporadoras relevantes do mercado, a gente teve exatamente uma correção do preço do minério de ferro, também pressionando os resultados da Vale, assim como suas ações. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, a queda mais acentuada nos números da companhia durou ali até o início de 2023. De lá para cá, mesmo que as incertezas em relação ao país asiático ainda existam, seus resultados eles apresentaram ali uma certa estabilidade. No último trimestre, inclusive, a Vale registrou uma receita de mais de 8 bilhões de dólares, o que representa ali uma leve alta de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação aos seus custos, o principal custo da Vale, que é denominado
custo caixa C1, que é basicamente o custo da produção do minério lá dentro da mina até o transporte até o porto, esse custo também permaneceu estável, mas o preço médio da venda do minério acabou sendo 7% menor e com isso a gente teve as margens da companhia sendo pressionadas. Assim, o EBITDA da empresa acabou totalizando um pouco mais de 3 bilhões de dólares, o que representa uma queda de 11%, enquanto o lucro líquido da companhia girou em torno de 1,6 bilhão de dólares, uma baixa de 9%. Mas a Vale não apresentou somente números negativos nesse primeiro trimestre de 2024. Inclusive, o principal destaque positivo da companhia foi para a geração de fluxo de caixa livre, que atingiu 2 bilhões de dólares no período. E como vocês bem sabem, uma forte geração de caixa acompanhada de uma controlada alavancagem por parte da companhia permite que ela continue pagando os dividendos de forma bastante resiliente ao longo dos anos. Inclusive a alavancagem da Vale, que é medido por aquele indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA, está em apenas 0,6 vezes, patamares extremamente sustentáveis. E com isso, com esses dois fatores caminhando juntos, mesmo em cenários incertos, mesmo em momentos em que o preço do minério de ferro está em baixa nos seus ciclos, mesmo assim a empresa manteve ali seus ótimos pagamentos de dividendos e manteve também seus altos dividend yields, como a gente pode ver nesse gráfico acima. Obviamente que 2021 foi uma exceção, o minério de ferro tinha subido no pós-pandemia, o dividend yield da Vale chegou acima de 25%, mas mesmo retomando a patamares normalizados, digamos assim, a Vale ainda assim mostra indicadores bem acima da média do mercado, com o dividend yield atual de cerca de 12%. Então, mesmo que existam projetos de expansão em andamento, o crescimento, como a gente viu no começo, ele é pequeno e também demanda uma baixa intensidade de investimentos, em torno de 45 a 60 dólares por tonelada incremental. E com isso, a Vale ela consegue utilizar uma parcela mais expressiva da sua geração de caixa na distribuição de dividendos e também em programas de recompra, que a gente considera também como uma forma de provento. Nos últimos anos, inclusive, a Vale recomprou cerca de 20% das ações em circulação e ela possui um programa em andamento de cerca de 3,5%. Só para detalhar um pouco mais desses dividendos, a distribuição mínima da Vale é de cerca de 30% do seu EBITDA ajustado, menos os investimentos correntes, e os pagamentos anuais são divididos em duas parcelas iguais, uma paga em março e outra paga em setembro. Mas é claro que a Vale também pode pagar dividendos extraordinários que podem elevar ainda mais o seu dividend yield. Como eu disse, o rendimento atual da Vale, o seu dividend yield, nos últimos 12 meses gira em torno de 12%, e o mercado projeta algo em torno de 9 a 10% para os próximos anos, e por conta dessa visibilidade que a gente acredita que a Vale é uma das melhores oportunidades para você comprar hoje e receber dividendos sustentáveis. Aqui no Nord Dividendos a gente não está apostando numa possível recuperação chinesa. Na verdade, a gente está investindo numa empresa que tem uma alta geração de caixa, é líder dentro do seu segmento e também tem uma grande visibilidade de continuar pagando excelentes proventos para os seus acionistas. E o melhor de tudo, a gente está pagando apenas 7 vezes lucros e 4 vezes EBITDA por suas ações, e é por isso que a gente recomenda a compra das ações da Vale hoje. Lembrando aqui que se você gosta de receber dividendos de forma recorrente, não é só de Vale que um dividendeiro vive. Temos aqui um relatório para você baixar com as 3 melhores oportunidades para você receber dividendos na nossa bolsa e também 3 oportunidades do mercado de fundos imobiliários. Então não esqueça e baixe já esse relatório completo. Mas me conta aqui embaixo se você já tem Vale na carteira ou se você passou a ter vontade de comprar Vale, e também comenta quais assuntos você quer que eu traga aqui nos próximos vídeos, e eu te vejo na próxima semana.